Olá, olá, família Balda News. Grande abraço, muito bom dia. Alô, gente amiga, gente querida, bom dia Araraquara. Bom dia para todo mundo que está ligado com a gente na nossa audiência. Grande abraço, comandante, Balda, assessor, Zeca, Dona Candinha, toda a família reunida nesta terça-feira. Claro que a gente vai falar da Ferroviária, a locomotiva que acabou empatando em 2-2 com o Cuiabá ontem na Fonte Luminosa. Pelas circunstâncias do jogo, né, não foi um bom resultado. Ferroviária abriu 2-0 no primeiro tempo, gols do Juninho e do Impereur contra, encaminhou uma boa vitória, mas na etapa final baixou o rendimento e o Cuiabá, que é um time obviamente postulante ao acesso, é um time que vem de Série A de brasileiro, buscou a reação e empatou com 2 gols no segundo tempo e o resultado final de 2-2. Repito, pelas circunstâncias da partida, foi um tropeço, eu entendo assim, jogando em casa, 2-0 a favor, e também pela tabela. O time fica estacionado ali em 13º, 31 pontos, e eu olho sempre para frente em relação ao que vem. E sexta-feira agora, já nessa sexta, dia 5, a Locomotiva joga contra o Coritiba, lá no estádio Couto Pereira. Um jogo difícil, um jogo complicado, mas se a gente olhar para trás aí, vê que a Ferroviária tem feito bons jogos como visitante, tem conquistado resultados importantes como visitante. Eu cito sempre a vitória contra o Remo, lá em Belém. É um time difícil de ser batido, toda a questão climática da capital paraense, a umidade, o gramado, enfim, a pressão da torcida, e a Ferroviária foi lá e buscou um grande resultado. Então, claro que contra o Coritiba fica aqui a nossa expectativa pela Locomotiva. E em relação à seleção brasileira, nesta quinta-feira tem o jogo no Maracanã contra o Chile. O técnico Ancelotti com muitos problemas, muitos jogadores desconvocados por contusão, outros chamados aí de imediato. E é assim que a seleção vai para o penúltimo jogo das eliminatórias contra o Chile, quinta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Brasil, que já está classificado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem. Em relação aos nossos clubes, a movimentação nos bastidores do São Paulo, que intensifica a negociação para trazer o Marcos Leonardo, jogador que está no mundo árabe, para ser o centroavante do time para a sequência da temporada. A direção tenta um empréstimo, entretanto o jogador tem um altíssimo salário, é bem fora dos padrões da realidade do futebol brasileiro e principalmente do São Paulo, que nós sabemos vive uma situação financeira muito delicada. Mas ele está tentando. São Paulo, a diretoria está aí com todos os esforços voltados para fechar com o Marcos Leonardo, especialmente agora que o time ficou sem o André Silva machucado, uma contusão que preocupa, relativamente grave. O Caleri já não joga há muito tempo, dificilmente terá condições de voltar em alto nível nessa reta final do ano, e o São Paulo carece de um centroavante. Por isso é que a direção tenta a todo custo aí o Marcos Leonardo. Hoje fecha a janela de transferências, inclusive o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, naturalmente, dentro daquilo que se imaginou, não deve fazer mais nenhuma movimentação, principalmente no que se refere à contratação de jogadores. Pode ser, inclusive, o Palmeiras está recebendo um dinheiro pela ida do Kevin, do futebol do mundo árabe, lá para a Inglaterra. O Palmeiras vai receber quase 30 milhões de reais pela negociação do menino, que é das categorias de base. E também em relação ao Wesley, atacante do Internacional, que também está sendo negociado com o futebol do exterior. O Palmeiras tem um percentual sobre esse jogador. Ou seja, os jogadores revelados, né, as crias da academia, dando aí uma receita para o Palmeiras nessa último dia da janela de transferências, nesse dia 2 de setembro. Ok, minha gente? Vou ficando por aqui, hein? Forte abraço a todos, família Balda News, um bom dia. Capitão Balda, tamo junto sempre, meu irmão, tamo junto, tamo fechado, e até amanhã, se Deus quiser.